Capa do livro Surdo-Cegueira, Vencendo Desafios e Construindo Possibilidades. Em fundo branco, na parte superior, o título do livro, Surdo-Cegueira, em letras grandes grafadas na cor azul. Vencendo Desafios e Construindo Possibilidades, em letras menores na cor vermelha, onde as palavras desafio e possibilidades estão em negrito. Ao centro, 2 celas braille. À esquerda, em azul, a letra S e à direita, na cor vermelha, a letra C. No canto inferior esquerdo, os nomes das organizadoras, Fernanda Cristina Falkowski e Shirley Maia. No canto inferior direito, a logo da editora Sinopsis. Livro Surdo-Cegueira, Vencendo Desafios e Construindo Possibilidades. Capítulo 2. Mãe, mulher e militante. Camila Indalécio Pereira. Sou surdo-cega adquirida, cega com baixa visão e tenho a síndrome de Usher tipo 3. Tenho 34 anos. Uso o Tadoma como comunicação principal, língua brasileira de sinais, Libras, tátil e Braille. Aos 11 anos, comecei a perder a audição e aos 23 perdi a visão, me tornando uma mulher surdo-cega. Saber que me tornaria uma pessoa surdo-cega aos 13 anos não me afetou tanto, por eu ainda ser uma adolescente querendo aproveitar o máximo da vida. Minha mãe, que admiro muito, nunca escondeu o fato de que futuramente eu seria surdo-cega. Afinal, minha irmã mais velha, Cláudia Sofia, já havia se tornado. Histórico da descoberta. No período escolar, tive vergonha de assumir minha surdez e de usar aparelho auditivo por medo de bullying e não ser aceita por meus colegas no grupo de amizade. Para interagir e acompanhar a escola, eu fazia leitura labial. Na segunda série do ensino médio, enfrentei minha primeira discriminação na sala de aula. Era uma situação em que a professora falava o texto e os alunos deveriam escutar e escrever. Mas eu não conseguia fazer a leitura labial porque ela ficava com a cabeça baixa ou andando pela sala. Então criei coragem, assumi que era surda e pedi à professora que falasse de frente para mim para que eu pudesse acompanhar fazendo leitura labial. Ela simplesmente me respondeu: "E eu com isso? Se você é surda, não é problema meu. Aqui não é escola para surdo." A turma inteira riu e fez piada de mim. Chorei muito de vergonha e implorei para minha mãe me mudar de escola. Assim, terminei o ensino médio em uma escola inclusiva, onde havia muitas pessoas com deficiência física, como cadeirantes. Prestei vestibular, mas infelizmente não consegui entrar na faculdade devido a dificuldades financeiras, já que não consegui emprego para pagar meus estudos. Na falta de trabalho, me tornei guia-intérprete da minha irmã surdo-cega. Levava ela em quase todos os lugares, como no trabalho, em eventos e passeios, interpretava jornais, livros, TV e a conversação em família. Foi a partir daí que comecei a me preparar para futuramente sentir na pele o que é ser uma pessoa surdo-cega. Acompanhando a rotina e as dificuldades diárias da minha irmã, eu imaginava como era ser surdo-cega. Mas viver isso é algo totalmente diferente. Digo isso com propriedade por ter sido profissional guia-intérprete que tenta se colocar no lugar do surdo-cego. Conquistas. Os guias se esforçam para transmitir o mundo ao seu redor e fazer o surdo-cego interagir, tentando suprir todas as necessidades em saber as informações. Algumas vezes surge a impaciência. Isso acontece muito com o guia-intérprete, pois há situações em que ele não tem paciência ou acha que determinada informação não precisa ser passada para o surdo-cego. Por isso, ser um guia-intérprete foi de grande valor para mim, pois percebi o quanto falhei com minha irmã. Além de ter entendido que nem tudo pode ser transmitido, mesmo que o guia-intérprete dê o seu melhor e se esforce ao máximo. Quando me tornei surdo-cega,
Pensava que estava preparada para aceitar as dificuldades e os desafios que estavam por vir, em razão de toda a minha experiência e convivência com outras pessoas com a mesma deficiência e do meu trabalho e aprendizado como guia-intérprete, além, é claro, do exemplo com minha irmã. No entanto, não estava totalmente preparada psicologicamente, pois tinha um desafio muito maior pela frente, o de ser mãe surdo-cega. O desespero, a revolta e a sensação de incapacidade tomaram conta de mim e de tudo o que havia aprendido com os surdos-cegos e profissionais se apagou da minha mente. Embora minha família sempre tivesse me apoiado, minha irmã também levou algum tempo para superar essa fase. Foi difícil aceitar e pensar em como eu poderia ajudar minha irmã e outros surdos-cegos, ao mesmo tempo em que precisaria criar meu filho, ajudá-lo nas atividades da escola, no dia a dia, jogar futebol, andar de bicicleta. Esse foi o meu pior medo. Como participar da vida do meu filho em todas as fases de sua vida? E mais, como ele me aceitaria como mãe surdo-cega? Estes são apenas alguns dos questionamentos que nós nos fazemos nesse processo de aceitação. Muitas mães surdo-cegas enfrentam esses desafios, mas muitas delas têm receio de expressar as dificuldades que enfrentam, com medo de se mostrarem ou de parecerem fracas ao revelar seus sentimentos diante desse lado difícil da vida, guardando para si mesmas a dor, a frustração e o desespero que algumas situações geram. Mãe surdo-cega, desafios. Um dos desafios de ser mãe surdo-cega é a superproteção familiar, pois a família passa a superprotegê-la dos obstáculos com o filho na vida diária, acreditando que ela não tem condições de realizar ou participar de certas tarefas do filho, o que a faz sentir incapaz ou culpada por aquela situação. Então, a mãe surdo-cega se revolta com ela mesma por ter se tornado surdo-cega, por não poder participar da vida do filho como todos os outros pais. Essa superproteção pode afetar muito o vínculo entre a mãe e o filho, pois a criança pode considerar e respeitar mais as pessoas que tomam conta dela do que a própria mãe, e futuramente não ter um vínculo forte com a mãe, de modo a não querer ajudá-la ou não ter paciência com ela. Depois do processo de aceitação, minha família me ajudou a ter uma interação com meu filho, incentivando-o a estar junto de mim e o conscientizando de minha deficiência, procurando fazer com que tivéssemos uma vida totalmente normal e que meu filho, desde cedo, compreendesse que futuramente seria meu companheiro e deveria estar junto de mim. Meu filho tinha 3 anos quando fiquei surdo-cega e eu enxergava bem pouco. Nessa fase, ainda foram muitas descobertas, como o preparo para o início escolar, e me preocupei muito. Mas foi nesse momento também que começamos a adaptar as brincadeiras de forma que eu conseguia jogar futebol e desenhar com ele. Um dia, sem querer, chutei e quebrei a janela e os vasos de planta da minha mãe. Nesse momento, percebi que era perigoso continuar, pois poderia machucar meu filho. Então começamos a jogar futebol de dedo. Nos sentávamos no chão, com as pernas abertas, como se fosse um campo. Com uma mão fazíamos o goleiro e com a outra jogávamos a bolinha, procurando sempre ter cuidado. Nas atividades de artes, ele me dizia o que desenhar. Para brincar, procurava ter brinquedos que eu pudesse sentir e interagir com ele. Começávamos a treinar para que ele pudesse me ensinar a fazer suas atividades, como assistir a vídeos de música infantil que ele gostava, e ensinava os passos da letra para minha irmã Andréia. Ela passou a ser guia-intérprete minha e da minha irmã. Ajudava a encontrar ideias e ensinava meu filho como me guiar ou me avisar se ele precisava ou sentia alguma coisa. Essa fase foi um pouco mais fácil,
O difícil veio depois, a fase escolar e quando ele ficava doente. Para matriculá-lo na escola, precisei estar com a minha mãe, pois a diretora não permitiu que eu fizesse a matrícula por ser surdo-cega. Eles achavam que eu era incapaz de tomar decisões sobre meu filho. Foi nesse momento que me revoltei muito e minha mãe passou a me superproteger de situações em que eu pudesse me sentir constrangido ou revoltada. Sempre tive um temperamento forte, então enfrentei minha mãe e enfrento até hoje quando ela tenta me proteger de situações que acontecem com meu filho. Na pré-escola, a professora e a diretora chamaram minha mãe para conversar, porque meu filho apresentava dificuldade de aprendizagem e não mantinha o foco nas atividades. Eu fui junto, mesmo minha mãe não querendo. A professora afirmou que ele não se desenvolvia devido ao fato de eu ser surdo-cega, o que para mim foi um choque, um tapa na cara. Fiquei extremamente furiosa e apontei o dedo na cara da professora falando: meu filho não está com problema nas atividades só porque sou surdo-cega. Filhos de pais sem deficiência passam pela mesma situação e eu vou provar para vocês que não é por causa da minha deficiência e que sou totalmente capaz de fazer meu filho se desenvolver na escola. Minha mãe ficou com vergonha, mas depois percebeu que eu estava certa em me posicionar. Então, como já fazia reabilitação no Grupo Brasil de Apoio ao Surdo-Cego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial e na Associação Brasileira de Surdos-Cegos, a Braskem, procurei a ajuda das professoras que trabalhavam com as crianças surdo-cegas e pedi orientação. Dalva me ajudou muito e ensinou a usar massinha de modelar para que meu filho melhorasse a coordenação motora e escrever para que eu pudesse sentir e corrigir sua caligrafia. Como tenho uma tatuagem, um dia meu filho quis brincar de fazer tatuagem na minha pele e começou a desenhar no meu pé e nas pernas, onde tenho mais sensibilidade. Passei então a ajudá-lo assim. Ele desenhava e escrevia e eu corrigia com esse método, o que o fez se desenvolver melhor nas atividades escolares. Outra situação da vida escolar de uma mãe surdo-cega são as apresentações artísticas na educação infantil. A primeira apresentação, e também a última imagem que tenho dele, foi a dança. Nunca senti tanta dor em querer ver algo na vida. O desejo, a vontade de vê-lo dançar foi imensa. E por mais que minha família interpretasse tudo, como era a roupa, a letra da música e como ele dançava, eu via apenas os flashes das máquinas fotográficas. Chorei muito, mas tentei me acalmar. Quando a dança terminou, o professor fez as crianças irem até os pais. Arthur, meu filho, me viu chorar e perguntou por quê. Eu menti e disse que estava emocionada em vê-lo dançar. No entanto, fiquei surpresa com a resposta daquele menino de apenas 3 anos e ele disse: Mamãe, eu sei que você não enxerga mais, mas eu dancei direitinho. Só caí, mas levantei rapidinho. Isso nunca mais saiu da minha cabeça e eu me dei conta de que ele já estava tomando consciência de que sua mãe era surdo-cega. E percebi também que estava dando certo o trabalho que eu e minha família fazíamos para que ele sempre fosse próximo a mim. Em outra escola, meu filho passou a sofrer bullying por ser gordo e por ser filho de mãe com deficiência. Mais uma vez, os professores e diretores começaram a me impedir de participar de suas atividades. E mais uma vez, eu ouvi que ele não se desenvolvia por eu ser surdo-cega. Mas dessa vez eu estava preparada. Muitas pessoas não estão acostumadas a ver um surdo-cego ser ativo, principalmente nas atividades dos filhos, já que isso costuma ser sempre um papel realizado por outro membro da família. A escola desconhece nossas formas de comunicação. Eu, por exemplo, uso o Tadoma, e quando ia levar meu filho com minha irmã e ela conversava comigo, outras mães e pais ficavam olhando assustados e desconfiados, pensando que eu era lésbica. A
partir desse momento, começaram a separar seus filhos do meu. Os colegas começaram a dizer que meu filho tinha mãe doente, faziam piadas de mau gosto ou o isolavam por causa dos pais. Mais uma vez enfrentei a diretora, os professores e até mesmo os pais. Embora minha mãe sempre quisesse me poupar das coisas que aconteciam com meu filho na escola, tentando resolver sem eu estar junto, eu sempre a enfrentei, afirmando que eu não podia ser poupada de nada. Tenho o direito de saber o que acontece com ele, seja bom ou ruim. Um dia, no entanto, um grupo de mães cochichava sobre eu tocar no rosto da minha irmã, e ela passou essa informação para mim. Pedi então que me levasse até o grupo de mães, para as quais eu expliquei minha comunicação. Terminei dizendo que se fosse lésbica, da mesma forma, elas deveriam me respeitar. Agindo assim, conquistei respeito e elas passaram a me ver com outros olhos. Além disso, me chamavam de coitadinha, de doente, e rebati dizendo que não era doente, mas uma pessoa com deficiência. Enfatizei que quando tiramos a letra D, a palavra fica eficiência. A partir de então, os professores começaram a fazer as demais crianças tratarem meu filho com respeito. No entanto, em outra apresentação, os professores tentaram me impedir de dançar com Arthur. Enquanto os demais pais eram convidados a dançar com seus filhos, nós gostamos muito de dançar, e ele sempre me ensinava os passos da dança que aprendia na escola. Então me levantei e mesmo os professores tentando de tudo para me impedir, não conseguiram. Um colega do meu filho disse: "Sua mãe é doente, ela nem sabe dançar", e deu risada. Arthur ficou triste e queria desistir, quando eu disse: "Fala pro camarada aí do lado que eu e você vamos botar para quebrar." Minha irmã me ajudou, fazendo o sinal de que a música começava, e dancei a música toda. No final, o tal colega ficou surpreso e disse ao Arthur: "Sua mãe é doente e dançou melhor do que a minha." Ao que o meu filho respondeu: "Minha mãe não é doente, ela é surdo-cega." Os professores me pediram perdão pelo que tentaram fazer, pois todos se emocionaram e eu afirmei que não é porque somos pessoas com deficiências que somos incapazes de realizar atividades junto de nossos filhos. Em situações em que a criança precisa ir ao médico ou tem uma emergência, por exemplo, a família muitas vezes não deixa a mãe surdo-cega entrar junto. Passei por isso e foi doloroso, na verdade desesperador. Ainda posso ouvir um pouco, então estar ali e ouvir meu filho chorar sem saber o que fazer é muito doloroso. Eu o segurava enquanto ele tomava injeção, mas por mais que minha mãe dissesse que os enfermeiros estavam cuidando direito dele, eu não confiava. Outra situação desesperadora foi quando ele caiu e se machucou. Me chamava e eu não conseguia localizá-lo. Quando ele anda de bicicleta na rua, fico sentada esperando, enquanto os outros pais acompanham seus filhos. Minha mente não fica sossegada, meu coração fica na mão. Cada barulho de carro ou grito de criança brincando me apavora. Às vezes, por mais que tenha alguém me ajudando a cuidar dele, fico ansiosa. Eu ainda escuto um pouco e falo muito bem, mas fico pensando nas mães surdo-cegas que nasceram surdas e perderam a visão, se tornando totalmente surdo-cegas. Como será que se sentem? Então resolvi me colocar no lugar dessas mães, tirando o aparelho auditivo e sentindo que a situação delas é muito pior do que a minha. A própria comunicação é mais difícil, porque a família nem sempre sabe se comunicar em libras ou não tem paciência, o que deixa as mães deprimidas ou até mesmo com depressão. Hoje estou preparando meus sobrinhos pequenos, minha irmã e meu cunhado a interagirem comigo, para que futuramente possam nos ajudar no dia a dia. Minha família começou a treinar os pequenos desde quando apenas minha irmã, Cláudia Sofia, era surdo-cega.
Hoje, eles já estão adultos e nos ajudam quando precisamos. Decisões tomadas e situações engraçadas. Quando eu estava ficando surdo-cega, eu vivia um relacionamento amoroso há quase 5 anos. Nessa época, estava no processo de aceitação e, em São Paulo, o Grupo Brasil de Apoio ao Surdo-Cego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial começou a ganhar forças dentro do Conselho da Pessoa com Deficiência. Somente minha irmã Cláudia Sofia, seu marido surdo-cego, Carlos Jorge, e Eulália, uma amiga também com a condição, lutavam dentro do conselho. Fui incentivada, com apoio e preparo de amigos e profissionais da área, a entrar na luta pelos direitos das pessoas com surdo-cegueira junto com eles. Isso foi uma nova experiência para mim e me fez aceitar minha nova identidade com mais força. Me fez sentir que podia sim continuar ajudando as pessoas, mas de uma maneira diferente. Porém, um novo desafio surgiu: casar ou lutar pela surdo-cegueira? Meu namorado, quase noivo, não aceitava minha nova identidade. Ele me fez fazer uma escolha da qual não me arrependo jamais. Precisava optar entre me casar com ele ou trabalhar com as pessoas surdo-cegas dentro da política pública. Minha escolha foi trabalhar com as pessoas surdo-cegas e estar dentro dos movimentos das pessoas com deficiência, lutando por direitos. Hoje sou feliz por isso. Dei passos que talvez jamais teria dado. Ganhei coragem que um dia talvez não teria. Parece loucura, mas tudo valeu a pena para mim. Mas a vida não se resume a lutas e decisões. Também há divertimentos. Sendo surdo-cega, passei por diferentes situações engraçadas devido à minha forma de comunicação, Tadoma, e também por ter uma irmã surdo-cega casada com outro surdo-cego. Daria para imaginar 3 surdo-cegos em uma única casa? Acho que isso daria um livro. Risos. Como uso Tadoma, forma de comunicação na qual preciso tocar no queixo da pessoa para entender, chama um pouco a atenção. Um dia estava no carro com meu irmão e, como o trânsito estava barulhento, ele falava alto comigo. Alguns motoqueiros ao lado devem ter pensado que estávamos brigando, pois um deles ficou olhando quando toquei no queixo do meu irmão e levou um susto. Acho que ele deve ter pensado que eu ia enforcá-lo, mas depois ficou rindo. Outra situação foi com uma pessoa que queria sentir como era o Tadoma. Ela estava tão ansiosa que não esperou o guia-intérprete me informar e foi colocando minha mão em sua orelha, dizendo: "Pode falar, filha, estou te ouvindo." E eu, sem graça, tentei colocar a mão no seu queixo, mas ela colocava a mão no pescoço. O guia-intérprete teve que intervir e explicar até que por fim ela entendeu. Outra situação muito engraçada foi em uma conferência de vigilância da saúde da mulher em Brasília, da qual participaram diversos movimentos femininos e LGBT. Sempre tive curiosidade sobre a vida dos transexuais. Então, um grupo de trans, muito bacana e solícito, aceitou esclarecer minhas dúvidas e permitiu que eu os tocasse para saber como eram. Uma delas, curiosa com minha comunicação, pediu ao guia-intérprete que me deixasse falar com ela. E em vez de ela colocar minha mão em seu queixo, adivinhem onde ela colocou? Não sei o que ela pensou. Acho que como ela me viu tocar em algumas para saber como eram as roupas e a transformação que fizeram devido ao uso de hormônios, ela achou que deveria se comunicar pelo corpo e pegou minhas 2 mãos, e colocou em seu silicone. Imaginem minha cara de vergonha, e a do guia também. Mas sou brincalhona e falei: "Flor, meu Deus, é maior do que o da mulher melão, mas tenho que segurar no seu queixo para entender o que você está falando." Acho que ainda assim ela não entendeu, pois colocou minha mão em seu bumbum para mostrar outro silicone. E eu falei: "Jesus, Flor, vai causar inveja na mulher melancia."
Então, uma de suas amigas pegou minha mão e colocou no queixo dela. E todos caíram na gargalhada com isso. Passei por algumas situações engraçadas, constrangedoras, de perigo, mas sempre consegui superar cada desafio. Não é fácil. Tem dia que parece não haver mais forças. Não encontramos o caminho, mas não devemos desistir. Quando minha irmã ficou surdo-cega, também enfrentou desafios, mas nunca esqueço do que minha mãe falou. E isso foi um impulso para dar os passos rumo à independência. Minha mãe conta que foi a coisa mais dolorosa que falou para minha irmã, mas viu que era necessário. Se você quiser comer, beber e se vestir, vai ter que trabalhar. No entanto, isso não foi um ato grosseiro, mas de incentivo, para encorajar minha irmã, que a partir daí deu os primeiros passos para sua autonomia. Minha mãe lutou muito e na minha vez não foi diferente, pois me disse: se sua irmã conseguiu, você também consegue. E se um dia eu faltar, você saberá viver. Hoje faço minhas tarefas domésticas, ajudo os surdos cegos, só não ando sozinha na rua, pois minha orientação e audição não são bons. Uma coisa que gostaria de dizer às famílias é: não deixem de apoiar, seja seu filho, neto, sobrinho, marido ou esposa surdos cegos. Eles podem sim alcançar grandes objetivos. Somos capazes de realizar muitas coisas e superar grandes desafios. Mas precisamos de apoio e de paciência da família, pois ela é a base de tudo, seja surdo-cego congênito ou adquirido. A luta pode não ser fácil, mas é possível vencer os obstáculos. E a você, surdo-cego, nunca desista. Não pense que você é incapaz ou que nunca vai conseguir. Os primeiros passos estão em aceitar sua identidade e subir um degrau de cada vez, mostrando seu potencial em pequenas tarefas em casa ou na escola. O importante é não desistir jamais. Quando achar que não dá mais, pense em outras pessoas que têm uma deficiência mais difícil do que a sua e que não podem dar um abraço ou preparar a própria comida. Não podem se levantar e sentar em algum lugar e tomar o sol da manhã. Mesmo que nossos olhos não vejam o brilho das estrelas, nossos ouvidos não ouçam a mais doce melodia e nossa voz não cante a mais linda canção, ainda teremos outros meios, nossas pernas e braços. Podemos fazer muito, por isso, nunca desista. Você pode. E tudo começa a partir de você mesmo, em querer dar o próximo passo. Se eu conseguir, você também consegue. Fotografia colorida em dia nublado. Camila à esquerda e Arthur à direita, ambos mostrados da cintura para cima. Ela, de pele clara, sorridente, cabelos pretos e presos com alguns fios soltos cobrindo seu rosto. Veste blusa de alça em tons de verde. Ele, jovem, de pele clara, cabelos raspados nas laterais, usa óculos e um pequeno cavanhaque. Veste camiseta polo branca e uma pequena bolsa na transversal. Ao fundo, o prédio do Congresso Nacional.